Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Dei oi. Oi. Oi, oi. Oi, gente. Vocês ouviram que tem um quarto oi aqui neste podcast hoje. Nossa convidada é ninguém mais, ninguém menos do que Manu, que tenho certeza que se eu me perguntar a Camila, ela vai saber quantas vezes eu já citei Manu nos episódios, que é basicamente um episódio sim, um episódio não. Eu vou falar de Manu. Conseguimos trazer ela para cá. Temos a honra de entrevistá-la hoje. Não entrevista não, tô brincando. Ela veio conversar com a gente sobre essas questões do corpo, de alimentação, essas questões de que a gente já vem trazendo aqui desde o começo, né? Essa luta que a gente tem e sobre como talvez ser mais gentis conosco, né? Com os nossos corpos, com a nossa comida, enfim, nesse âmbito, assim, da vida. Ela foi essencial no meu processo, pelo menos, de me recuperar psicologicamente dos danos causados pela sociedade neste esquema de corpo e comida. E é isso. Ela que é administradora, nutricionista, com umas 5 especializações diferentes e também psicóloga das amigas nas horas vagas. Manu, é com você. Oi, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer o convite, né, de vocês. É um prazer mais receber esse convite. E estou aqui para conversar hoje com vocês sobre assuntos importantes, né? Pois é. Então, fala um pouquinho de você, assim, da sua carreira, né? Você começou na administração, mas depois resolveu ir por esse caminho da nutrição, né? Eu acompanhei até na época, minha gente, foi minha época da falecida blogueira Palio. No passado foi quando a gente se conheceu, né? E tanta coisa mudou de lá pra cá. Mas fala um pouquinho, Manu, do que te interessou nesse ramo, como é que tu foi parar na nutrição comportamental, intuitiva? Então, vamos lá, né? É uma história longa assim, mas vou resumir. Eu era administradora, né? Eu sou administradora, na verdade, trabalhei na área. E aí, em determinado momento, já depois de trabalhar em algumas empresas, eu decidi abrir o meu próprio negócio. E aí, eu abri uma empresa de suplementos, que foi quando eu tive o primeiro contato com a nutrição. E aí, eu comecei a me interessar. E assim, eu sempre tive uma relação difícil com a comida e com o corpo. E quando eu comecei a estudar sobre essa parte de suplemento e alimentação, eu vi a esperança de, poxa, talvez se eu fizer uma faculdade de nutrição, que eu estou gostando tanto de estudar, eu descubra o mistério do emagrecimento, né? E aí eu finalmente consiga me relacionar bem com o meu corpo e com a comida, né? E aí entrei na faculdade e me interessava por essa área, assim, de esportes, enfim. E fui nessa lógica, estudando para me formar, né, nessa linha. E lá, e aí é engraçado, né, porque aí, curiosamente, eu entrei numa faculdade, eu entrei na faculdade, depois eu mudei de faculdade. Nessa faculdade tinha uma menina que estudou comigo no colégio, que ela entrou também no primeiro período, na mesma sala que eu, coincidentemente. E aí essa pessoa, ela me falou que ela conheceu, né, a nutrição comportamental, então foi o primeiro contato que eu tive. Né, que depois ela também mudou de faculdade comigo, ela foi da minha sala também, Carol, o nome dela, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive. Aí teve um congresso e, por acaso, teve palestras, né, sobre comportamento alimentar, sobre nutrição comportamental, e aí foi quando eu comecei a estudar. E aí comecei a fazer cursos, estudar e é isso, sabe? Então, assim, eu comecei a trabalhar com essa parte de comportamento alimentar, sem dietas. E, enfim, né? E aí descobri que o segredo do emagrecimento não existe, né? É realmente a gente ir construindo uma relação mais leve, sabe? E positiva possível em relação ao corpo, em relação à alimentação. Entender que algum nível de insatisfação corporal todo mundo vai carregar, né? E a gente conviver da melhor forma com essa insatisfação, né? E cuidar da gente, né? Da nossa relação com a comida, da nossa relação com o corpo, de forma mais leve,
né? E aí depois eu me especializei em transtornos alimentares e aí trabalho hoje, né, com pessoas que têm transtornos alimentares, pessoas que têm uma relação difícil com a comida, pessoas que já cansaram de fazer dietas, né, que querem realmente trabalhar, né, essa relação com a comida, ter uma relação mais leve. E foi assim que ela me salvou de mim mesma, minha gente. Não, mas brincadeiras à parte, realmente, assim, tipo, eu... Tem até uma coisa engraçada que eu tava pensando hoje. Eu fiz ótimo dia pra conversar com o Manu. Que quando a gente conversava, uma das comidas que eu mais tinha, tipo assim, julgamento de mim mesma em comer era aveia. Era coisa com aveia, porque na época da palha. A cara de Mari, quê? Mas tipo, porque na época da palha tinha toda aquela coisa de carboidrato e aveia cereal e não entra na alimentação dos nossos homens da caverna. Enfim, isso foi uma coisa que eu carreguei comigo por muito tempo, tendo medo de comer. E aí hoje eu tava fazendo os meus cafés da manhã pra amanhã e quinta-feira, que são os dias que eu vou pro escritório. E é overnight oats, né? Que eu pego aveia, pego iogurte, pego leite de amêndoas, faço uma mistureba. E é isso porque eu tava pensando assim, eu preciso voltar a comer bem, não é possível. Vou fazer minha overnight oats. E aí eu lembrei de, tipo, é tão maluco que um dia eu me sentia jacando, enfiando o pé na jaca se eu comesse aveia. E hoje, tentando comer melhor, eu vou para a aveia. Nath também tá com cara de tipo, o quê? E aí... eu tinha alguns problemas. Mas o Manu me ajudou a questionar essa questão de... Tá, mas aveia faz mal por quê, sabe? E a questão de alimentos não tem julgamento, não tem valor moral, né? Tipo, eu lembro muita gente conversando sobre isso, essa coisa de esse alimento é ruim, esse alimento é bom, baseado em quê exatamente, né? Quem vai julgar esses alimentos? Qual é o mal que você faz em comer esses alimentos? Existem alimentos com mais valor nutricional, alimentos com menos valor nutricional, mas um não é bonzinho e o outro é malvadão, sabe? Eu tive que aprender essa lição e conversar várias vezes e derramar muitas lágrimas pra conseguir comer minha aveia em paz. Ai, vocês, meninas, vocês querem comentar alguma coisa? Eu queria. Eu não sei pra tu, Mai, mas 2 momentos, assim, guinadas no meu processo com Manu foi, primeiro, o PDF, o prato perfeito. Que aí ela colocou lá o desenho do prato perfeito, que me aliviou muito essa história de culpa com a comida, né? Enquanto me alimento. E a outra coisa foi uma meditação guiada, eu não sei, que ela mandou eu comprar um chocolate que eu costumava, enfim, descontar muito, né, as coisas e comia aquele chocolate e aí ela foi me guiando e eu nunca mais comi o chocolate. Porque com a processo ali que ela estava conduzindo, né, eu não sei se você vai lembrar, mano, mas eu falei, nossa, nem tem o gosto que eu lembrava que tinha quando eu comia, só quando eu cheirei assim, mas sabe quando as coisas não combinam, o seu paladar não combina com mais nada do que você, nem a lembrança, nem com o cheiro, nem com nada, assim. Eu nunca mais comi. Aí eu tô curiosa, Mai. Tu teve se tu puder elencar, assim, sei lá, 2 no caso, né? Que eu acho que no final das contas o teu processo de batismo na nutrição intuitiva conseguiu acessar muitas outras camadas até do que em mim. Mas esses 2 momentos foram, assim, bem... Realmente, antes e depois, sabe? Eu consigo ver uma grande mudança depois que eu vivenciei eles, sabe? Isso é um ótimo public post, viu, Manu? Olha só, não, mas ela merece todo o public post possível. Eu sabia que tu ia falar disso, porque tu já tinha comentado comigo. Esse processo de... Tu me perguntou se eu parei, você fecha o olho, né? E aí vai sentindo gosto, enfim, e você vai vivenciando aquilo de uma forma mais presente, né? Tipo, sobre estar presente na alimentação e não só simplesmente comer, comer, comer sem nem perceber. E eu não lembro o que eu escolhi comer. Eu acho que foi chocolate, mas eu não tenho certeza. Mas eu lembro que eu tava com vergonha de fazer esse processo sendo observada por alguém, sabe? Tipo, eu não sei dizer, eu lembro que eu sentia isso, Dá assim, tipo, como se vergonhinha mesmo, né? De você é, fazer o seu ritual da flagelação. não, não era nem nesse sentido, era no sentido de... Eu acho que eu me acostumei
tanto a me sentir julgada enquanto eu como, que nesse momento por mais que eu sabia que se tinha alguém que não ia me julgar era Manu, eu me sentia observada enquanto eu comia algo que não era saudável, sabe? E tipo, eu lembro de ficar debatendo se era aquele alimento mesmo que eu queria levar e, tipo, se ele... Ai, sei lá, eu lembro que eu fiquei muito cheia de coisa. Mas, desses momentos bem assim que eu tive, teve o de medir, tipo, de você... O exercício de você fazer... Se você fosse chutar numa linha, num barbante, qual era o diâmetro da sua cintura, por exemplo, ou o diâmetro do seu quadril, coisas assim, né? Tipo, só olhando qual era o quanto você acha que é, o quão grande ou quão pequena você acha que é. E aí depois você pega e faz no seu corpo mesmo. E, tipo, os meus centímetros eram bem desproporcionais entre o que eu imaginava e o que era. Aquele foi um momento bem, tipo... Né, mano? Mas tiveram inúmeros, Eu já falei pra ela também, tipo assim, eu precisei trocar de psicóloga até, porque eu tenho mais insights sobre a minha pessoa, tipo assim, sobre o meu ser, no meu âmago, entendeu? Conversando com o Manu do que na terapia. Tem alguma coisa muito errada. Enfim, fala, você ia falar? E aí, tu, mano, eu redireciono pra tu, tipo, nos atendimentos, tu consegue, assim, dizer, geralmente, quando eu faço essa atividade, proponho isso aqui, eu consigo enxergar mudanças nos meus pacientes. Então, deixa eu explicar algumas coisinhas, certo? E também te fazer até uma pergunta, Mari. Tu falou do prato equilibrado, né? Que é uma parte que eu faço de educação nutricional, quando o paciente está preparado também. E aí, antes de eu explicar tudo, eu queria te perguntar o que é que tu sentiu e pensou desse prato equilibrado que te marcou tanto? Porque, por exemplo, tinha literalmente de tudo ali. Eu lembro que, sei lá, macarrão e arroz, eu consegui não demonizar, sabe? Quando eu coloco, tipo. Hoje, eu acho que hoje mesmo eu pensei, coloquei uma colher, caramba, antes isso aqui eu ficava me julgando, sabe? E aí, com o processo de tudo, assim, sabe? Mas, de alguma maneira, como uma profissional me mostrou que um prato equilibrado também tem aquela porção ali, sabe? Chega a ser até ser engraçado, né? Porque é óbvio, a gente também precisa do carboidrato para poder emagrecer, né? E conseguiu realmente exorcizar muitas culpas. Eu não sei também se tu vai lembrar, mas teve uma vez que eu coloquei um prato, eu acho que foi macarrão. E aí eu te mandei a foto e falei assim, nossa, é tão bom comer e olhar pro meu prato e eu não senti mais a culpa que eu sentia antes, sabe? Porque na minha cabeça, como eu já tenho o prato equilibrado e eu tô vendo que eu preenchi todos os requisitos do prato equilibrado, eu fico tipo assim, eu tô fazendo certo. Então eu consegui, tipo, caramba, não, isso aqui não vai mais me afetar, porque eu sei que eu não tô fazendo nada de errado, sabe? Perfeito. Então, assim, que os alimentos, eles têm grupos, né? Tem alimentos que são dos mesmos grupos e que a gente entender que cada um tem a sua função, né? Que a gente precisa de carboidrato para emagrecer, para ter bem-estar, para pensar bem, porque o cérebro utiliza muito a glicose, que vem principalmente do carboidrato, né? Mas aí, entrando nesses outros aspectos que vocês falaram, é porque no meu trabalho eu uso principalmente dois pilares, duas abordagens, que é a atenção plena, né, que é o mindfulness. Aí dentro eu uso o mindful eating, por isso que eu faço essas práticas também. E o comer intuitivo, certo? Então, mas assim, vocês perguntaram, né, de como é que cada paciente responde. Depende muito do paciente. Então, por exemplo, se é um paciente que tem uma relação de comer muito rápido, de culpa, né, de compulsão alimentar, essa prática é muito importante, porque a gente comer com atenção é o oposto de uma compulsão alimentar, o oposto de uma perda de controle com a comida. Porque a perda de controle, ela é justamente a gente ir nesse automático e a gente se desconectar. E o comer com atenção é a gente estar presente, observando nossos pensamentos, questionando. Pode vir um pensamento que gere culpa, mas a gente questionar esse pensamento e responder que não é bem assim. Então, eu ensino muito, né, a pegar esses pensamentos, observar, não se identificar e questionar esses pensamentos para que a gente tenha uma boa relação com a comida. Mas já aconteceu de eu fazer uma prática do chocolate e a paciente tem uma experiência ruim, certo? Porque aí, no caso,
o transtorno alimentar dela já era uma forma diferente, digamos assim. Então, era mais para um funcionamento de uma anorexia. E aí, estava no momento certo do tratamento, porque assim, quando a gente... Não era minha anorexia, era mais para... Ela não tinha um baixo peso, mas era um funcionamento de uma anorexia, certo? E aí já tinha trabalhado bastante, a gente já estava num momento legal do tratamento para fazer, mas como ela ainda tinha muitos pensamentos de culpa, ela não teve uma experiência prazerosa como a maioria das pessoas tem. Né? Então foi uma experiência diferente, mas que também ensinou a ela de que às vezes esses pensamentos vão estar presentes no momento de comer, mas que é importante a gente questionar. Né? Então, assim, cada um tem uma experiência diferente. Já aconteceu diversas experiências. Isso até me fez lembrar uma conversa que a gente teve que era basicamente do tipo, quando existe um transtorno alimentar, ele não vai desaparecer para sempre, né? Tipo, é preciso entender que ele vai estar sempre ali dentro da nossa cabeça. Às vezes com a voz mais alta, às vezes com a voz mais baixinha, às vezes tocando terror e às vezes comportado, quase esquecido. Mas que é importante ficar atento porque não precisa muito, às vezes, assim, pra ele simplesmente dizer: oi, tudo bem? É aqui que eu me encaixo? Eu não lembrava dessa conversa, mas só de você falar, eu lembrei que foi aquela sensação de não espere o dia que o transtorno não vai existir mais. Ele vai estar lá. É importante saber disso até para poder tomar cuidado, né? Para poder agir de forma consciente. E eu acho que, tipo, um dos pontos que eu queria falar era essa questão mesmo de... Eu acredito que muito do que você lida, Manu, é fruto do terrorismo nutricional que a gente vê na mídia, que a gente cresceu vendo, né? Tipo, a gente tem que ser muito magra, a beleza da magreza exacerbada, e essa questão de julgamento moral das comidas, e de dia do lixo, e de força, foco e fé. Se você tiver força de vontade, você fica magro. Você não tá magra porque não tem força de vontade. Eu imagino que você lida com as consequências de uma geração, né? Ou duas ou três que cresceram ali escutando tudo isso. Antes da gente entrar nesse ponto, Nath, você quer falar alguma coisa? Quer trazer algum ponto? Tá aí só observando? Não, eu tô observando que eu acho que a ideia era meio que falar, tipo, da experiência pessoal de vocês com a Manu, né? Como eu não tive um tratamento com ela, eu não... eu tive um tratamento com uma outra nutri-comportamental, não tive esse tipo de abordagem, assim, não tinha abordagem estilo, como tu disse, assim, atividades propostas em relação a comida ou algumas coisas assim, as atividades eram em outra pegada, talvez por conta da abordagem da profissional. Tive momentos que foram muito bons, realmente, assim, eu acho que é um tipo de nutrição que fala muito comigo, principalmente por conta de tirar alguns estigmas, né, que a gente tem em relação a dieta super controlada, a ideia de que tu tem que estar o tempo inteiro contando, né, calorias uh, e que querendo ou não, toda a tua alimentação tem que ser basicamente enfim, tu tem que ser muito bom em matemática para ficar contando tudo o tempo inteiro, né? Tirando um pouco da ideia até do prazer, né? De que realmente a comida ela tem essa função também prazerosa, tem essa função de agregadora, né? E aí eu consegui mudar um pouco isso, consegui mudar um pouco a minha relação em saber que eu gosto de cozinhar. Esse foi um momento legal, assim, na minha perspectiva, eu entender que eu gosto de cozinhar e que a minha comida é boa, sabe? Que eu consigo fazer comida boa, que não é necessariamente um, um martírio, ter que pensar o que eu quero comer, ter que elaborar receitas, ter que sair no mercado para comprar algumas coisas específicas, porque para mim eu acho que por muito tempo eu estava dentro dessa noção. E aí, até antes que a gente pule para alguma coisa, então eu queria até saber assim da visão da Manu, porque eu acho que eu nunca perguntei para minha Nutri, no caso, que é assim, quando a gente está nessa saga, por exemplo, assim, tentando melhorar a relação com a comida, ou seja por questões específicas de alguns transtornos alimentares, ou seja porque, eu quero emagrecer, então eu vou agora tentar modificar minha dieta e tudo mais. Como que tu, como profissional, vê, assim, os erros mais comuns das pessoas, sabe? Porque eu acho que aqui em casa, por exemplo, mesmo eu já tendo esse tratamento e tal, às vezes eu troco uma ideia, né, com o meu namorado e a gente tem uma visão
bem divergente em relação a isso, sabe? Na visão dele, para mim, eu identifico erros do que eu já falei com a minha antiga Nutri, né? Nesse sentido, assim, de poucas refeições, um déficit calórico muito prominente, enfim, cortar alguns tipos de alimentos, né? Por exemplo, pão, batata e massa, carboidratos, né? E aí eu queria saber de ti, Manu, como que tu vê, assim, dos teus pacientes, os erros mais comuns quando as pessoas chegam para ti, sabe? Certo, Nath, vê. Eu vejo dois polos, certo? Eu vejo aquela pessoa que recebeu muita informação sobre alimentação e nutrição e ela chega tentando controlar tudo, que é a maioria dos meus pacientes, né? E aí ela tem medo, ela tenta economizar calorias, pular a refeição, e aí no final do dia ela acaba exagerando, sentindo perder o controle, tendo... Ai, desculpa, me compliquei aqui. Bom, tendo compulsão alimentar, enfim, porque tentou controlar demais ali a alimentação. Então, esse é um dos principais erros. Ou o outro polo é aquela pessoa que não, ela nunca teve uma parte de educação nutricional, né? E sempre se alimentou muito de... O que eu gosto de chamar no tratamento de alimentos de vontade, né? De ultraprocessados, e que ela não tem quase nenhuma educação nutricional. Então, eu vejo muito nesses dois polos. E aí são caminhos totalmente diferentes, né? No Paulo 1, que é a pessoa que tem muito controle, eu vou trabalhar realmente essa parte da mentalidade, do fazer experimentos mesmo, né? Então, assim, essa questão do comer com atenção, né? Para a pessoa ir vendo que ela não precisa ter medo do alimento. O alimento, ele não tem superpoder. Quem dá o superpoder é a gente, com o medo. Né? Então, ir baixando esse medo, estruturando a alimentação, né? Então, se a pessoa pula o café da manhã, a gente explicar a importância do café da manhã, tentar estruturar, a pessoa tenta economizar ali no lanche da tarde. E aí eu vou mostrando pelas próprias experiências da pessoa que pular esse lanche da tarde talvez vai gerar ela ter um exagero no jantar. Que talvez esse lanche da tarde seja muito estratégico. Então, acho que esses são os maiores erros. Já se for aquela pessoa que não tem assim, muita noção de alimentação, nunca recebeu educação nutricional, eu também vou trabalhar, né, algumas questões, como, por exemplo, ponto principal do tratamento, um dos principais é fome e saciedade, né, que as meninas conhecem bem, que eu levo para a vida todos os dias, consulto fome e saciedade, né, então, assim, é o que eu digo para meus pacientes, fome e saciedade é para a vida, todos os dias vai ter que consultar, certo? Então, fome e saciedade e vontades. Então, quando é o momento de comer um alimento básico, então eu nem chamo de alimento saudável, alimento não saudável, eu chamo de alimento básico e alimento de vontade. Então, quando é o momento de comer um alimento básico, quando é o momento de comer um alimento de vontade, a gente tem que entender os tipos de vontade, né? E com isso daí é conceitos básicos para todo mundo, porque isso vai ser nossos guias na tomada de decisão alimentar, né? E aí, nesses diferentes tipos de paciente, eu vou trabalhando outros aspectos. Então, essa pessoa que consome muito alimento de vontade, não consome os alimentos básicos, talvez eu vá antecipar um pouco antes a parte da educação nutricional. Já aquela outra pessoa que tem muito controle, eu vou segurar um pouco a parte de educação nutricional. Porque se eu fizer a parte de educação nutricional na hora errada, eu posso fortalecer essa mentalidade de dieta. Né? Então, tem gente que às vezes fica no tratamento comigo já está há um tempo e eu ainda não cheguei na parte da educação nutricional, porque essa pessoa já tem muita noção de alimentação e às vezes se eu vou nessa parte eu acabo fortalecendo algumas crenças que a pessoa tem. Certo? Eu respondi a tua pergunta? Sim, eu achei interessante que existe esse padrão, assim, porque eu achei que teriam mais, como se fosse assim, mais frontes, sabe? Que seria, sei lá, não sei o que eu pensei, mas eu achei que era bem mais, que era bem mais espalhadas as opções. Mas é interessante essa percepção, assim, porque faz um pouco de sentido nas minhas conversas, assim, com as pessoas. Eu vejo o que é muito restrito, e aí que tem essa questão, assim, extremamente restrita, e por outro lado, assim, né? Mas enfim, gostei bastante. Isso. Assim, eu pensei, né, do que eu recebo muito na minha prática, né? Mas assim, podem existir outros erros, assim, isso é o global, né? Mas dentro, cada paciente vai ter o seu perfil, né? Mas eu acho que uma questão muito grande que vocês estavam puxando na conversa é de
consequências que a gente lida, né, do terrorismo nutricional, e que aí vem de um ponto muito delicado também, que é a questão do estigma, do peso e da gordofobia também, né, que são assuntos, né, delicados e que isso interfere na questão do medo, o medo do alimento, né, então entra por assuntos muito delicados e que causam muita repercussão também, né? Tá vendo, Nath, que tinha um bocado de coisa? A ideia não era, tipo, a gente ficar discutindo o tratamento em si, ou os métodos em si. É mais, na verdade, tentar trazer alguém que tem um repertório maior do que a gente, né? Que fica aqui chorando as pitancas nos episódios sobre corpo, entendeu? Tipo assim, é tão difícil, a gente tem essa dificuldade, a gente sofre com isso. Né, tipo, de novo a gente toca nesse assunto, é mais trazer a visão de uma profissional, né, que lida com um aspecto que eu acho que ainda não é tão conhecido pelas pessoas, sabe? Faz tantos anos já, na minha percepção, que eu tive contato com essa ideia de que dieta pode ser o problema, sabe? De que, na verdade, não é a compulsão alimentar que vai me levar a uma dieta. Tipo, a dieta não vai me salvar da compulsão, na verdade, ela muito provavelmente foi a causa, sabe? E, enfim, mas eu ainda hoje acho que é uma camada da nutrição muito pouco falada, sabe? Pelo menos a minha percepção. Tipo, as pessoas ainda ficam indo atrás da dieta da sopa e falando sobre calorias e no escritório. Ai, meu Deus, como é difícil no escritório, porque é muita mulher falando sobre corpo e sobre, ai, você tá ótima. Ai, eu perdi 15 quilos caminhando por 3 horas todos os dias, juro que tem essa. Sabe, tipo, e aquela que, se você observar, tem aquela que vai ter a época do ano que vai estar lavando salada pro almoço e que vai ter aquela época do ano que ela vai desistir e vai no Subway todos os dias, sabe? Então, tipo, é sempre aquele 880. Ai, não, ela tá na fase de querer emagrecer de novo, provavelmente, porque pra lanchar ela trouxe 5 castanhas, sabe? E tá negando os donuts que o parceiro trouxe hoje, né? Nosso parceiro comercial trouxe uns donuts. Ela hoje não vai comer. Daqui a 3 meses vai comer 5 donuts, sabe? Tipo assim, e se você fala sobre... Você já tentou não fazer dieta? Você é visto como... Tipo, não tem nem palavras pra descrever a reação das pessoas. Então, eu queria muito, sabe? Tipo, pregar a palavra da nutrição comportamental, da alimentação intuitiva, do mindfulness, porque apesar de entender que cada necessidade das pessoas vai ter... Tipo, as abordagens diferentes têm o seu lugar, né? Uma nutrição esportiva pra quem tá tentando chegar num shape específico, porque, sei lá, gosta de ter uma barriga tanquinho. É uma coisa, né? Ou, tipo, atletas, ou uma pessoa que... Enfim, por 1000 motivos precisa cortar grupos alimentares, sei lá, pessoa diabética, não sei. Mas para nós, gente como a gente, né? A galera ali do meião, eu acho que é muita informação que a gente tem acesso e que só confunde a nossa cabeça, em vez de, na verdade, educar e guiar e ajudar as pessoas a terem uma relação normal. Nesse meio tempo de vocês falando, eu lembrei da coisa do feijão com arroz, porque Mari comentou do macarrão. Manu teve que me mandar um artigo de uma revista brasileira, se eu não me engano, falando de como essa dupla queridinha do Brasil, né, tem e deve ter lugar no nosso prato. Porque eu não comia feijão com arroz. Tipo assim, não. É pra quê? Ou feijão ou arroz. E mesmo assim, melhor nenhum nem outro. Vamos comer grão de bico, que é mais... Né? Na escala ali das permissões, o grão de bico pelo menos é rico em proteína e não sei o que lá. E a quinoa não tem isso, sei lá. E aí, eu li aquela matéria sobre o negócio do feijão com arroz. E aquela coisa, assim, tipo, do cultural do brasileiro, entendeu? Tipo, a gente pode botar feijão com arroz no nosso prato. É ótimo que a gente bote, inclusive, por causa da necessidade nutricional da população geral brasileira. Eu lembro, isso foi o quê? 2019, 20? Por aí, eu acho que a gente teve essa consulta, 2021 talvez no máximo. E eu me lembro, porque até hoje eu fico, olha, botando feijão com arroz pra Marina levar pra creche, entendeu? Tipo, minha filha brasileirinha vai comer feijão com arroz sim. Então, minha gente, é uma coisa tão boba, sabe? No caso, não é bobo, na verdade, mas que pra outras pessoas é tipo, por que tu
tu tem problema em comer feijão com arroz? Eu tinha. E eu acho que outro ponto que vocês conversando foi me lembrando, assim, é o quanto na nossa caminhada, assim, nos anos e tal, eu consegui voltar a ver meu prato e ver comida ali. Ou então no restaurante e ver opções de comida. Opções de comida. O que é que eu quero comer? Quando antes eu via carboidrato, proteína e gordura. Carboidrato, proteína e gordura. Eu via porções de macronutrientes e como potencializar aquilo ali. Hoje eu vejo comida, sabe? E ele é tão libertador. Eu queria que mais pessoas tivessem essa experiência. Por isso, a ideia de trazer Manu. E deixa eu ver aqui. Sim, porque um dos pontos é a questão do sofrimento, né? O sofrimento de passar a sua vida lutando contra o seu corpo, que é coisas das palavras de Manu aqui, ó. Ai, minha gente, parece muito uma religião, né? Mas porque... palavras de Manu, texto, enfim. Voltando. A coisa do que a gente... A única coisa que a gente tem na vida que vai acompanhar a gente para sempre, em todos os momentos da nossa vida, é o nosso corpo, né? Tipo, pessoas vão nos deixar, trabalhos vão embora, tipo... Mas o nosso corpo é, tipo, nosso maior parceiro na vida inteira. E é ele que vai permitir que a gente realize nossos sonhos e esteja vivo ali, presente na nossa vida. Por que que a gente passa a vida lutando contra ele e tentando diminuir ele, sabe? Tentando meio que não nutrir ele suficientemente, mas só o necessário para que ele continue funcionando e seja magro. Enfim, é outro ponto que me pega muito, essa coisa do sofrimento de ser quem é, esse nosso corpo. E, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre o que é que isso faz vocês sentirem ou pensarem, ou... enfim. Eu sempre procuro trabalhar muito nessa questão do autocuidado, do respeito com o próprio corpo, né? A gente entender que essa insatisfação da gente, a indústria da beleza e do emagrecimento lucra com essa satisfação, né? E a gente pode ver também que os próprios padrões de beleza, eles fortalecem isso. Então, hoje a gente está vivendo um padrão de beleza que é uma magreza extrema. E aí, que repercussões isso tem? A gente viveu isso quando a gente era adolescente. E a gente colheu os resultados disso, né, na vida adulta. Então, isso teve muito impacto na forma que a gente se relaciona com o nosso corpo, com a comida, insatisfação corporal. E aí, de novo, isso volta, né, com essa magreza extrema. Então, assim, o quanto esses padrões de beleza, eles têm impacto também. E a gente sempre lembrar que isso também acontece para poder vender produto de emagrecimento, vender procedimentos, vender. É uma indústria que movimenta muitos bilhões de dólares por ano. Então, eu sempre tento trazer essa consciência de que tem gente lucrando com a insatisfação da gente, né? E essa ideia de que o corpo da gente não é massinha de modelar, né? Por isso que lá no início eu falei, o segredo do emagrecimento. Então, assim, às vezes a gente tem uma expectativa de que pra gente ser feliz, a gente vai ter que ter um corpo X, Y, Z, um corpo super malhado, um corpo desse jeito, e aí eu vou ser feliz. Mas a que custo eu vou ter esse corpo? Será que eu vou ter saúde mental ainda quando eu tiver esse corpo, se eu for atrás desse corpo? O que é um corpo realista pra mim, viável pra mim? Né? E será que é só sobre isso? Ou será que se eu for continuar a relação mais saudável com o meu corpo, comigo mesma, com a alimentação, talvez eu não precise daquele peso específico que eu penso para ser feliz, né? Será que não é um processo muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro? Impactada. Desassociei agora. Nossa, porque eu tô tendo um déjà vu. Parece que eu tô de volta no meu ano sabático, né? Porque a primeira coisa que eu fiz no meu ano sabático foi virar paciente de Manu. E eu lembro que eu falava assim pra ela, chegava na consulta e falava assim: porque essa semana, na última semana, eu fui, peguei o peito de frango e aí eu fui e cortei ele. Eu peguei nele, sabe? E voltando para um ponto que Mayra falou sobre a nutrição comportamental, realmente, antes de Manu, eu nunca tinha ouvido falar em nutricionista comportamental. De repente, comecei a ver ali e acolá algumas coisinhas, mas no geral, eu acho que realmente as pessoas não têm conhecimento, assim, sabe? E a sensação que eu tenho que é tipo assim,
Manu era como se eu fosse a bebezinha, tivesse naquela cadeirinha de Marina que ela come, e aí Manu tava me ensinando a comer, sabe? Pega a comida, sente a comida. Gente, teve uma vez que Manu falou assim, não, porque hoje eu acordei, e aí eu senti que o meu corpo tava com vontade de comer tal coisa. Aí ela falou isso, e eu fiquei tipo assim, eu não tô entendendo nada que essa mulher tá falando. Como assim que o corpo dela disse pra ela? Aí ela falou assim, porque eu prestei atenção e o meu corpo estava me dizendo isso. Corta eu, para, não é nem hoje, é tipo no meio do processo com ela. Eu acho que foi no meu processo com ela, tipo, vontade de comer ovo. De repente acordei com eu não comia ovo. Eu não ia pra brunch porque eu não comia ovo. Meu corpo começou a ter vontade de comer ovo, sabe? Hoje mesmo eu comi um ovo. E é muito milagre, porque eu tinha, não sei o que rolou na primeira infância com o ovo, mas assim, era uma relação meio tóxica. Fiquei com vontade de comer avocado também, enquanto eu tava no processo com ela. Aí hoje, literalmente hoje, estou com vontade de comer frango. Frango eu também não comia. Eu não comia. Desde o meu ano sabático, eu venho comendo frango cada vez mais. E hoje, literalmente, aqui ela tava falando, eu tava pensando, eu tô com desejo. Meu corpo está me dizendo que tá com vontade de comer frango. Vê, que louca. Na janta, que eu não era essa pessoa que jantava essas coisas, né? Eu era a pessoa que janta o café com leite e um pedaço de pão e não sei o que lá, né? Que às vezes tem lá em Recife, né? Repetir o café da manhã. Mas virei a pessoa que janta mais assim comida estilo almoço, sabe? Isso foi um processo, né? Como eu tô dizendo, realmente eu me sinto ainda na cadeirinha e tô ali comendo e testando as comidas e vendo o que dá pra mim e o que não dá pra mim. Outra coisa que o Manu falou, fome e saciedade. Meu Deus, como é que eu esqueci disso? Porque é logo, tipo assim, beabá, né? É logo beabá e eu era a pessoa que eu não lanchava. Eu não conseguia implementar o lanche na minha rotina. Porque eu achava, eu não sei se o Manu também vai lembrar, eu achava que eu não tinha fome de lanche. Que era só, tipo, almoço e depois eu vou jantar. Sabe? Por exemplo. E aí, não sei o que rolou. Meu organismo, eu já sei as horas que eu vou ficar com fome. Quando eu vejo a batata, quando eu vejo já é 2h30, eu falei, sabia que era 2h30, 3 horas. Porque já tô começando aqui, né? E já começa a sentir meio que um siricutica. Eu falei, eu tô precisando de uma coisinha, entendeu? Pra comer. E, enfim, pequenas, grandes mudanças para quem tem uma relação bem complicada com a comida, como, enfim, temos aqui, né? E como. Não tô dizendo que eu já tô liberta, não, tá, gente? É só que eu consigo ver melhoras e eu consigo estar mais atenta, mais mindfulness, né? Com essas questões minhas com a comida e com a questão de imagem, e aí volta pra. Enfim, para o que a gente tá falando, né? É além da comida, é todo um sistema, é toda uma hierarquia que existe. E várias vezes, desde o meu ano sabático, eu fico me perguntando para quem era a pessoa ou a instituição ou quem é que estava levando, como é que eu posso dizer assim, quem é que estava não é só lucrando, mas essa minha situação psicológica, emocional, complicada com a comida e tudo mais, para quem é que estava assim quem se beneficia, né? Sendo beneficiado, obrigada. Sendo beneficiado dessa situação aqui, sabe? Claramente não era minha pessoa. Enfim, essas coisas que vocês falaram me levaram assim muito para esse lugar, né? Mas assim, eu acho que é bom a gente meio que falar, tipo, nutrição comportamental e a nutrição mais nutricional, mais tradicional, porque assim, aprendi muito, evoluí muito com o Manu, mas chegou uma hora que, pro meu processo, eu precisei finalizar um ciclo, que foi a nutrição comportamental intuitiva, e ir para uma abordagem mais tradicional. E aí eu acho que é bom a gente pincelar um pouquinho, assim, sabe? Porque eu entendo que a nutrição mais tradicional é uma linha tênue, muito complicada, com aquela coisa bem tóxica mesmo, né? De
de ser bem contar caloria e as dietas restritivas e não sei o que lá. Mas para o meu processo foi necessário tanto um quanto o outro, sabe? O que é que eu vejo muito? Eu vejo que quem vai buscar uma ajuda, né, de um profissional que trabalha com o comportamento alimentar, nutrição comportamental, sem dietas, quem é que eu recebo mais? É aquela pessoa que já passou, né, por vários nutricionistas tradicionais, já conhece muito dessa parte de alimentação e chega lá. Chega no comportamento alimentar para usar também desses conhecimentos que teve de uma forma que não precise ficar seguindo um papel e que tenha autonomia, certo? E aí, na nutrição tradicional, eu vejo que também, acho que depende muito do profissional, né? Essa questão de ser mais uma linha tênue entre ser mais tóxico ou não. Eu tenho vários amigos que trabalham com a nutrição tradicional e que eu sei que, assim, eles não saem aterrorizando os pacientes. Então, acho que é muito, né, do que cada um procura, em que ponto do processo cada um tá também. Então, por exemplo, se é uma pessoa que é um atleta, que ela precisa de performance, talvez a nutrição tradicional vai cair muito bem para ela, né? Já que ela precisa dessa parte de performance. Ou se é a pessoa que tem uma patologia específica, né? Então, assim, vai para um nutricionista que se especializou em determinadas patologias, né? Então, cada especialização tem ali a sua área. Mas, por exemplo, para mim, que trabalho com transtorno alimentar, é essa parte de comportamento mesmo, de sem dieta. Então, acho que tem a indicação de cada um e tem pessoas que vão se identificar mais, né, com uma abordagem ali, com um plano calculado, uma coisa mais estruturada, e tem pessoas que vão se identificar mais com esse outro lado, né, que é de ter mais liberdade, mais autonomia, fazer as coisas alimentares, se guiar por fome e saciedade, entender mais ou menos ali as funções dos grupos alimentares, trocas que dá para fazer, vontade, se é emocional, como é que eu lido com as minhas emoções sem descontar na comida, como é que eu questiono os pensamentos que podem estar disfuncionais em relação à comida, quebrando algumas crenças. Então, acho que depende muito de cada pessoa, né? Já no teu caso, Mário, tu sentiu essa necessidade de ir para um e para outro. Então, assim, não é um processo linear, né? Cada um tem o seu processo. Eu tenho um comentário. Manu, tu acha que isso mudou a partir da pandemia? Por exemplo, a minha busca veio a partir da minha terapeuta, que me sugeriu. Por que tu não busca uma nutricionista comportamental? Nutrologista? Que loucura. Não, nutricionista. Loucura. Por que tu não busca? Então, assim, fiz, né, um período de tratamento e tudo mais. As meninas, eu acho que também foi pós-pandemia, né? A não ser que, não sei a Mai, mas a Mari eu sei que sim. Tu acha, Manu, que teve essa percepção maior, assim, das pessoas de buscar uma ajuda em relação à nutrição comportamental, de entender sua relação com a comida, de melhorar isso, de tentar achar uma outra alternativa a tratamentos extremamente quadrados, assim, né? Digamos, dentro de uma caixinha muito específica, né? Seja dieta dos pontos, dieta da sopa, dieta contar calorias, contar macros, etc e tal, relacionado a essa mudança, assim, global? Sim, e por que que eu visualizo que sim? Porque a pandemia, o que aconteceu? Na pandemia, muitas questões de saúde mental tiveram uma pior. Então, muitas pessoas que não tinham questões de saúde mental podem ter desenvolvido, né, na pandemia. Foi um gatilho para ansiedade, para depressão. Pessoas que já estavam, né, estabilizadas, assim, de ansiedade e depressão, deu uma piorada. Então, assim, foi um processo em que a parte da saúde mental ficou, né, sofreu bastante. E, por exemplo, transtornos alimentares, o transtorno alimentar é um transtorno da mente, então ele anda muito juntinho com essas outras questões de saúde mental. Então, a partir do momento que a pessoa tem alguma questão de saúde mental, então a depressão, ansiedade, ela tem um maior fator de risco para desenvolver um transtorno alimentar. Né? Então, assim, muitas pessoas acabaram desenvolvendo transtorno alimentar ou já tinham e acabou ficando mais intenso na pandemia. Então, essa busca, principalmente por quem tem transtorno alimentar, aumentou com certeza. O transtorno alimentar aumentou bastante na pandemia.
Né? Então, visualizo que sim, mesmo que não tenha transtorno alimentar, acabou que teve uma piora da relação com a comida, né? Porque a gente ficou preso dentro de casa, a gente não tinha mais as nossas atividades, a gente tinha que lidar com ansiedade, com medo, né, enfim, pela nossa vida, pela vida das pessoas que a gente amava. Então, isso começa a ser descontado na comida, né? Não tem mais rotina. Então, isso tudo impacta na comida, na relação com a comida. Então, sim, acredito que teve um aumento por conta disso. Amei esse ponto, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que faz muito sentido, né? Que eu acho que também as pessoas ganharam tempo extra pra se olhar no espelho de forma mais... Não no espelho literal, fisicamente falando, mas tipo de encarar a própria mente, porque tipo, muitas pessoas ficaram tipo, entediadíssimas, não tinha o que fazer, não tinha como sair com os amigos, não tinha como ir pra restaurante, não tinha como ir pra show, não tinha como ir pro trabalho, não tinha como isso. Então acaba que você fica você e você mesmo na sua mente, né? E aí acaba que você tipo, vai entrando, eu imagino, nesse ciclo de puro caos, de ter que lidar com a sua mente. E então, tipo, se a pessoa tinha e não sabia, ela provavelmente ficou mais consciente de que, tipo, opa, acaba que na rotina, na correria, eu nem percebo, mas ver isso aqui tá algo meio estranho, né? Ou então, como você falou, pessoas que eram mais saudáveis mentalmente lidaram com tanto estresse que acabaram, talvez, buscando na comida esse consolo, conforto, né? E... Bom, já que a gente tá falando de saúde mental, né? E um dos pontos que você falou um pouquinho antes, Manu, foi a questão de tentar aprender a buscar esse conforto, essa segurança em outros fatores que não na comida e na alimentação, né? Seja a comida enquanto, um brigadeirinho porque eu preciso, vou me mimar, eu mereço, ou no sentido de vou emagrecer porque aí sim eu vou ser feliz, né? Independente do âmbito, muitas vezes a gente volta para esse lado da nossa vida tentando buscar a felicidade. Mas que recursos você vê que podem ser aplicados por nós, pessoas normais, para tentar diminuir um pouco o peso que o alimento tem, sabe? Na tua experiência, assim, que coisas você acha que, tipo, você vê que funcionam? A pergunta é complicada, mas porque assim, acho que é muito mais uma questão de mentalidade mesmo. Né, de, por exemplo, no tratamento, ir quebrando pensamentos e fazendo reflexões, porque isso vai fazendo a gente mudar a forma que a gente se relaciona e o que a gente pensa da comida. Né? Não tem, por exemplo, eu acho que é muito complicado você fazer isso sozinho, sinceramente. Né? Tem muita gente que chega do tipo, eu tentei ler o livro do Comer Intuitivo, estudar Comer Intuitivo. Mas, por exemplo, eu como profissional, né, fiz vários cursos para entender o Comer Intuitivo e usando de outras abordagens, de outros conhecimentos para decifrar coisas que eu aprendi no Comer Intuitivo para aplicar de forma adequada, né? Eu acho que eu não diria que tem dicas assim para a gente conseguir. Talvez a dica seja a gente parar de consumir conteúdos que fazem a gente se sentir mal. Né? Acho que essa é a principal dica. Mas eu acho que para mudar a relação com a comida, eu acho muito importante realmente, se a pessoa acha que tem uma relação difícil, fazer um tratamento mesmo com nutricionista, com psicólogo, se for o caso com psiquiatra também, né? Então, uma equipe multidisciplinar para ir trabalhando a forma que ela se relaciona com a comida. Mas uma coisa simples é isso, de a gente prestar atenção em quanto tempo a gente passa nas redes sociais, o que a gente está consumindo, né? Se a gente consome conteúdos de pessoas que parecem que têm uma vida perfeita, que parecem que têm uma alimentação perfeita. E o que é essa alimentação perfeita, né? Será que uma alimentação perfeita existe? Será que chocolate também não faz parte de uma alimentação equilibrada? Alface também, frango também, ovo também. Então, vocês estavam falando, né, de ovo, de frango. Então, quando a gente começa a neutralizar a nossa relação com a comida, a gente vê que o corpo da gente não pede só alimento de vontade, não pede só chocolate, só biscoito. Ele pede ovo, ele pede alface, ele pede frango, né? Então, a gente descobre isso quando a gente neutraliza essa relação. Mas, assim, sozinho é muito difícil, porque é como se a gente fosse bombardeado o tempo todo de informações contrárias.
É o que tu falou, né? A gente sai com os amigos, o pessoal fala, ai, qual a dieta que tu tá fazendo? Ai, tô mexendo na minha alimentação, tô fazendo muito exercício para emagrecer. Então é sempre esse foco. A gente tem, então, a sociedade, a gente tem o padrão de beleza, que sempre fica mudando, né? E que agora uma magreza extrema. Então isso gera repercussões. A gente tem o fato de que uh, a questão, né, de que a população está com peso cada vez mais alto. Isso gera uma pressão no sistema de saúde e todo mundo tentando resolver isso. E a gente já viu que isso daí é uma questão também do estilo de vida que a gente leva hoje em dia, né, que os corpos são diversos, né, que não necessariamente o peso ele é um preditor de saúde, é muito mais os comportamentos que a gente tem, se a gente faz exercício ou não, se a gente se alimenta, né, de forma equilibrada, se a gente tem uma boa relação com a comida, se a gente, enfim, tem outros comportamentos saudáveis. Então, isso é muito mais um preditor de saúde do que o peso em si, né? E a gente ir trabalhando tudo isso pra gente ir se sentindo melhor. Então, acho que o primeiro passo é a gente repensar os conteúdos que a gente tá consumindo. Eu ouvindo isso e pensando que eu adoro consumir mukbang. O que é isso? O que é isso? É o vídeo das pessoas comendo. Eu sou fissurada nisso. E é um volume absurdo, né, Manu? Não sei se tu conhece esse conceito do mukbang. Que Sim, sim. é volumes, assim, absurdos de comida. É uma coisa, assim, fora do normal. E eu sei que, inclusive, essas pessoas não têm essa alimentação como, enfim, rotina. E, gente, vocês não têm noção aqui do cheiro que tá nessa casa. O Pierre que tá fazendo janta. E eu mandei pra ele que eu tô só essa bonequinha aqui, ó. Mas enfim, tu tava falando dos vídeos, né, Nath, de comida. E a gente pensar, né, do tipo, Enlouquecedor. quanto que isso não deve ficar guardado na tua mente que no outro dia pode dar vontade de comer alguma coisa, né? Então, por exemplo, tem um tipo de vontade que é que a gente chama de vontadezinha, né? Que é por estímulo. Então, muito provavelmente, tu tem estímulo, né? Esse estímulo de ver as pessoas comendo pode te dar uma vontadezinha de comer alguma coisa específica no outro dia. E que talvez tu não tivesse essa vontade se tu não tivesse vendo esses vídeos, né? Então, assim, e até do próprio comportamento alimentar da pessoa que tá comendo, quanto que isso fica também, né, de alguma forma na tua mente. Então, acho que é muito legal a gente repensar, né, do que a gente consome de conteúdo e se isso realmente faz bem pra gente. Uma das outras coisas que eu pensei, essa questão do estímulo, assim, realmente, eu acho que pra mim ela fica muito arraigada, porque, por exemplo, eu tive contato claro que aqui em Montreal, pensando na minha cidade, né, eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, não tinha acesso a diferentes cozinhas, como tem aqui em Montreal. Mas, na época da pandemia, eu me lembro que eu ficava no mesmo quarto que a minha irmã, a gente ficou um tempo na casa dos meus pais. E aí, eu achei uns vídeos que era de pessoas comendo gelo. E eu fiquei fissurada nesses vídeos ASMR por meses, eu acho. Que eu passava vendo as pessoas comendo gelo. Aí, em algum momento, entrou esse negócio do mukbang, que começou na pandemia. E aí, isso me deixou instigada, com vontade, com o desejo, né? Instigou o desejo de provar diferentes coisas. Seja comidas de outras culturas, que realmente eu tive acesso aqui, ou receitas. Eu me lembro que uma vez teve uma receita que era de gyoza, que é uma comida japonesa, né? Ah, não sei, asiática. Era gyoza e eu e minha irmã, a gente ficou. Eu vi esses vídeos e aí a gente ficou tão fissurada que a gente resolveu fazer. Aí na pandemia. Eu e ela fizemos a massa, fizemos o recheio. Gente, é terrível dobrar aquele negocinho. Não sei se vocês já tentaram fazer aquelas dobrinhas do gyoza. É terrível, mas a gente fez. Na pandemia também a gente resolveu fazer bolos de 2 andares. Para uma família de 4 pessoas. A gente entrou numa noia de tipo assim, vamos ser doceira, vamos fazer bolo sabe aqueles programas de culinária, não sei o quê, confeiteiro. Aí a gente fez, compramos massa americana. Gente, vocês já trabalharam com massa americana? Não sei se vocês já fizeram isso na vida, mas tem que ter uma máquina para sovar aquilo, porque a gente tentou na mão. Para abrir aquilo foi assim, enlouquecedor. Foi uma experiência muito louca, mas eu percebo que esse ímpeto de tentar coisas novas
é meio que dualizado, assim, né? Tem a questão de consumir conteúdos que vão aumentar o desejo, que vão meio que deturpar, assim, a ideia da alimentação, até o que seria mais saudável, o que não seria. E tem também a ideia de vou aqui tentar estar aberta para outras coisas, para outras receitas, para outras culturas. Então, para mim, pega muito nesses dois lugares. E eu não sei exatamente como cortar de um lugar de ser não tão saudável e do outro de estimular, só estimular, assim, o querer provar coisas novas e o querer tentar novas receitas, sabe? E acaba meio que difícil, assim, de definir, de separar essas duas coisas para mim. É mais tu ir encontrando o que é que vai funcionar para você ou até explorar essas outras receitas e culinárias, mas talvez não num vídeo, né, que vai estar ali comendo uma grande quantidade e que pode interferir ali no comportamento alimentar, né? Mas aí é realmente encontrar ali o que é que funciona para tu, né, diante desse outro lado que tu gosta também. Sabe o que isso me lembrou? Que eu parei de comer rodízio também, com o processo de Manu. Porque, por conta do fome e saciedade, se eu tô conectada com a minha fome e com a minha saciedade, logo o rodízio não tem sentido pra mim. E aí eu parei de ir no rodízio. Eu lembro que da última vez que a Mari veio aqui, que foi, eu tava grávida, foi exatamente isso. A gente foi levar ela no rodízio, achando que ela ficasse super feliz. Ela chegou lá e tipo, ai, amiga, sabe o que é? Porque não faz mais sentido pra mim isso aqui. E eu, tipo, poxa, Eu nem lembrava disso, nota 10. nota 10. Pois é, mas eu acho que, Nath, do teu exemplo, eu acho que foi uma excelente forma de ilustrar o que o Manu tava falando, de que essas coisas ficam na cabeça da gente, né? Tipo, e elas vão influenciar, seja positivamente, negativamente, mas pra gente ter essa consciência, porque eu acho que muito do trabalho, né, Manu, é trazer a consciência de que talvez vai ter um bocado de gente aí assistindo esses vídeos sem nem pensar que aquilo vai influenciar. Tipo, não vai me influenciar esse negócio. E aí, quando você para e analisa, será que realmente não tá influenciando? Porque o cachorro tá aqui se manifestando. Porque pode até ser que não seja um desejo de, tipo, aí vou parar o vídeo e vou ali pedir uma comidinha no Uber Eats agora. Pode não ser. Rapidinho, deixa eu abrir a porta aqui pro cachorro, um segundo. Ô, cachorro! Eu fiquei pensando num comentáriozinho em relação a isso. Como é perigoso, né, os vídeos, porque eles estão nessa margem do ASMR, que trabalha muito com coisa de prazer, né? De prazer sensorial, de estimulação, né? Pois é, Aí eu perdi o que eu tava falando. Mas eu acho que essa... Aí é justamente o que eu queria chegar, no sentido assim de que, tipo, se é prazer que a gente tá buscando, existem outras formas, né, da gente alcançar esse prazer. E de formas que sejam mais gentis com a gente e menos danosas, né? Vocês querem entrar nesse assunto? Eu acho que muito do processo, e do que Nath falou também, é da gente encontrar as próprias respostas, né? Como a Maiana falou, a gente aumentar o nível de consciência. Então, e muito do meu trabalho também é puxar as próprias respostas de vocês, né? Então, ir encontrando caminhos que façam sentido, né? E aumentando esse nível de consciência, a gente consegue perceber que talvez tenham questões ali que a gente não tinha noção de que impactavam na gente e que, na verdade, geram impactos. E o que é que a gente vai fazer sobre isso? Então, encontrar, né? Eu ajudo muito a encontrar as próprias respostas, né? Acho que esse daí é o caminho. Então, nesse caso, acho que a gente pode ir se encaminhando para o final do episódio. Tem mais alguma questão que vocês gostariam de trazer? Manu, tem algum comentário extra que você pensou em trazer no episódio? Ou a gente passou por todos os pontos? É isso? Acho que a gente começou, né? Todos os pontos importantes que geram impacto na nossa relação com a comida, com o corpo, né? Essa questão do desejo, né? De emagrecer. E quantas vezes isso faz a gente ter uma relação disfuncional com a comida, né? E trabalhando essas expectativas também. Então, acho que a gente começou tudo. Pois então, quero agradecer aqui a sua presença, né? Dizer para o pessoal procurar ela lá nas redes. Nutri Manuela Bradley, é isso? Manu Bradley?
@NutriManuelaBradley. Aí lá, se alguém quiser, por exemplo, entrar em contato, clica lá no link e clica em agendar a consulta que entra no meu WhatsApp pra falar comigo. Perfeito. Aí pode falar que veio daqui pra eu saber também. Ai, vai ser muito legal. Vai ser ótimo. E uma coisa assim que eu quero falar, tipo, uma coisa que sempre me deixou muito feliz assim, no tratamento é a sua disponibilidade, assim, de tirar dúvida, de conversar, de parar pra pensar, vamos pensar juntas, né? Então, o atendimento é realmente muito específico pra aquela pessoa, né? Pelo menos era o que eu sentia. E a gente vai deixar escrito também, né? Pra, se a pessoa não entendeu a gente falando, tipo, a gente vai deixar por escrito direitinho o arroba dela pra vocês seguirem. Sempre muito conteúdo legal, alimento pra mente, né? Tipo assim, questionamentos pra fazer a gente pensar. Tudo isso e muito mais vocês encontram lá no perfil da Manu. E um doguinho fofo que adora alface. É verdade. Pior que hoje eu tirei uma foto pro meu diário alimentar com a maçã. Aí tava ele assim, super feliz atrás da maçã. É muito fofo, gente. Ai, ai. Então é isso. Queria agradecer A estrelinha da o convite de novo. Agradecer o convite de novo, estar aqui esse momento com vocês. Muito obrigada. Foi muito enriquecedor, né? Conhecer Nath melhor, que eu acompanho o podcast de vocês, né? Já vi vários episódios, então, assim, já sou íntima de todas, até de Nath. Maravilhosa. Ela já conhece ela nem sabe que a gente conhece ela, eu digo logo. E às vezes você vai na casa dela, ela não sabe que você foi, quanto mais, né, Nath? Não, brincadeira. Eu já me sinto íntima também, porque eu já ouço da Manu há ano. A gente já tá gravando faz mais de ano já. E tô aí ouvindo da Manu, já sei várias coisas, hein, Manu? Assisti os episódios que teve meu nome rolando. Mas é merecido, porque pelo menos pra mim, assim, foi essencial na minha vida. E, enfim. Mas é isso, então, a estrelinha do episódio vai para a convidada. Porque a convidada, ninguém seguindo... mais, ninguém menos, não é mesmo? Ela merece, ela que está aí lidando com nossas loucuras. E, enfim, sempre buscando... Uma coisa que eu admiro demais também, sempre buscando mais conhecimento, né? Mais estudos e mais se especializar mais, porque é muito complexo, de fato, né? Essa questão alimentar. Então é isso, ficamos por aqui. Vocês, por favor, acompanhem a gente nas redes sociais, que vocês já sabem. Compartilhe o episódio com quem vocês acharem que vai aproveitar desse papo, dessa conversa. Se tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma sugestão, algum feedback, a gente tá sempre aberto para conversar com vocês. E é isso, então. Vamos de cruz. Cruz. Tchau! Tchau!